Muito bem, então, vamos lá. A gente hoje vai na parte 4 do estudo do livro dos Espíritos, tá bom, pessoal? Então, a gente entrou naquela primeira parte, as causas primárias, que é o capítulo 1, que fala sobre Deus. A semana passada a gente fez a pergunta número 2, mas eu vou repetir só para a gente entrar direto no assunto, tá? O livro dos Espíritos fala sobre Deus e fala umas coisas interessantes, mas seria de se esperar que o Espiritismo tivesse um livro somente dedicado a falar de Deus, né? Mas isso o Kardec não fez, porque não é o objetivo da ciência estudar profundamente algo que é difícil para a gente compreender, né? A gente vai falar um pouco sobre infinito, como o infinito é um conceito abstrato até para a gente entender, né? Por isso que o Kardec, se vocês observarem, ele não fala muito sobre Deus. Ele fala alguns atributos e eu concordo com ele, porque senão a gente pode ficar falando de Deus horas e horas, porque Deus é o Criador, né? Ele está lá longe, então a gente pode senti-lo pela fé. Pela fé a gente sente Deus dentro de nós, né? É aquela manifestação que eu considero a fé, a manifestação divina em nós, que nós permitimos ou não, né? Então, e aquele que permite essa manifestação divina já começa a ser feliz mesmo com as dificuldades da vida, tá? Então, por isso que Kardec não faz esse conceito de teologia, isso aí deixa para os teólogos, né? O Kardec trouxe o que a gente realmente precisa saber sobre Deus. Eu creio, por exemplo, que nós vivemos num universo que ele é extremamente enorme, mas não é o único universo, devem existir outros universos, porque esse universo teve um começo. A gente sabe, a ciência já comprovou isso. Há 13,8 bilhões de anos esse universo começou. Mas os espíritos dizem que Deus sempre criou, continua criando e sempre criará. Se ele sempre criou, então significa que não seria verdade. Então significa que esse é um universo criado por Deus, mas existem outros universos criados por Deus. E como é que a gente vai compreender o nosso Criador, né? A gente pode compreender alguns atributos dele, mas compreender ele na totalidade não. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, o que é Deus? Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa é uma definição curta, simples e que diz muito sobre Deus. A inteligência suprema quer dizer, não tem como uma entidade ser mais inteligente que Deus. E a causa primária, quer dizer, a primeira causa de tudo que existe. Porque nós sabemos que tudo que existe teve uma causa, né? Por exemplo, o nosso planeta existe porque uma estrela explodiu, espalhou material pelo espaço, se aglomerou, formou o sistema solar e formou a Terra. Existe uma causa. Nós podemos sempre retroceder e encontrar a causa das causas. E a primeira causa é Deus. E porque as pessoas dizem que Deus é o infinito, né? Muitas pessoas dizem Deus é o infinito, mas aí o Kardec pergunta, e o que devemos entender por infinito? É o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Porque assim, nós temos na nossa cabeça uma abstração do infinito, inclusive o infinito é uma coisa que se trata na matemática, né? Mas como é que nós vamos compreender na praticidade o que é o infinito? Não tem como. Então, como é que nós vamos definir Deus como infinito se nem nós sabemos o que é o infinito, né? Nós podemos intuir sobre o infinito, mas saber exatamente não tem como, tá bom? E poderíamos dizer que Deus é infinito? Olha o que os espíritos respondem. Que é uma definição incompleta. Porque
porque é uma pobreza da nossa linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência, né? Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração da nossa mente. A gente não pode pegar na mão o infinito ou medir o infinito, tá? Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria, né? É definir uma coisa que não é conhecida por outra igualmente desconhecida, tá bom? Então, o Kardec derrubando essa tese de dizer que Deus é infinito, nós nem sabemos o que é infinito. Como é que vamos dizer que Deus é infinito, né? E o Kardec pergunta, porque as pessoas dizem, como é que eu posso provar que Deus existe? E ele pergunta, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Onde que a gente prova a existência de Deus? E os espíritos respondem uma coisa muito interessante, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Né? Então, isso é uma prova tão simples que qualquer pessoa, por menos inteligente que seja, pode compreender. Né? A gente sabe que tudo tem uma causa. Eu estou aqui porque meus pais me deram a vida, né? Me trouxeram para esse mundo, me criaram. Tudo tem uma causa. Né? Eu estou nessa casa porque alguém construiu ela. Né? Então, se a gente vai procurar a causa primária de todas as coisas, a gente vai encontrar Deus. Tá? Porque a criação não poderia criar-se a si própria. Tá certo? Para acreditar em Deus, basta o homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Tá? Olha só, pessoal, quem gosta de estudar ciência como eu já falei isso, então tem que deixar muito claro. Aquele físico que vivia em cadeira de rodas, que desencarnou há pouco tempo, ele dizia que pela ciência não há necessidade de Deus para explicar o início do universo. Porque, segundo a ciência, esse universo começou, não só a matéria começou nesse universo, mas o tempo e o espaço também. Então não tem sentido de tu falar um tempo anterior ao universo, porque ele começou com esse universo, tá? Mas é uma forma de ver. Veja bem, eu concordo com ele, mas existiu uma semente lá no começo do universo, e dessa semente emergiu o espaço, o tempo e a matéria. E essa semente, quem que criou? Foi Deus. Alguém deve ter criado isso aí. Né? E como eu disse, a minha concepção é que essa foi uma das sementes de Deus, um dos universos de Deus. E existem outros, tá? Então, sempre depende da forma que a gente vê. Não adianta os cientistas tentarem usar raciocínios sofisticados. A gente não consegue fugir dessa constatação. Não há efeito sem causa. Né? Mesmo que o tempo, o espaço e a matéria tenham começado com o universo, a semente inicial tem que ter sido criada por o Criador. Tá bom? Que conclusão podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmo, da existência de Deus? Isso é interessante porque todos nós temos um sentimento intuitivo da existência de Deus. Se nós perguntarmos às pessoas têm que fazer uma força para negar a existência de Deus. Eles podem até duvidar, mas todo mundo tem aquela coisa instintiva que deve existir alguma coisa a mais. Né? E aí os espíritos respondem, de que Deus existe. De onde ele viria esse sentimento se repousasse sobre o nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Né? Então, o efeito disso aí,
a causa desse efeito, desse sentimento intuitivo, é o próprio Deus. Tá bom? Aí o Kardec pergunta, né, porque ele quer ter certeza da resposta. E o sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas? Ele está questionando, será que esse sentimento íntimo não é porque os nossos pais nos falaram sobre Deus, né? Porque a sociedade nos educa, bem ou mal, né? A reconhecer um Criador? E aí o Espírito responde uma coisa interessante, se assim fosse, por que vossos selvagens teriam também esse sentimento, né? Se fosse só a sociedade, como é que o selvagem também tem esse sentimento? E outra coisa interessante, alguém deve ter começado, então, né? Como é que alguém começou a acreditar em Deus? Né? É sinal que dentro de nós Deus deixou também uma semente, né? Uma parte de nós está em contato com Deus, né? E eu acredito que a evolução é fazer com essa parte de nós cada vez mais desaflore para a gente sentir mais a presença de Deus. E ali é que a gente vai começar a ser feliz, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus e tem aquele sentimento de proximidade com o Criador, mais feliz a gente é. Tá bom? O que é a infelicidade, na verdade? É a distância com o Criador. Quando o espírito se revolta e vira as costas para o Criador, ele já começa a ser infeliz, né? Porque a nossa verdadeira felicidade está na proximidade do Criador, tá bom? Se o sentimento de existência de um ser supremo fosse produto de um ensinamento, não seria universal, porque é universal. As pessoas podem conceber Deus de diferente forma, mas esse sentimento de que tem alguém acima é universal. Somente existiria naqueles que tivessem recebido esse ensinamento, como acontece com os conhecimentos científicos, né? O conhecimento científico tem que ser herdado, mas a intuição da existência de um Criador não necessariamente é herdado. Quer dizer que tem algo dentro de nós que nos liga ao Criador. Tá? 7. Podemos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Aqui ele está fazendo uma pergunta bem interessante, tá? Que é uma coisa que a ciência sempre buscava na época. A matéria tem propriedades, né? A matéria tem propriedades. Será que nessas propriedades nós podemos encontrar essa causa primária de todas as coisas, né? E aí os espíritos dizem, sim, mas então qual seria a causa dessa propriedade? Sempre tem que ter uma causa primária. Por isso que eles responderam antes, né? Encontre a primeira causa de tudo, tu vai encontrar o Criador. É claro que Deus criou leis de matéria que vai criando causas de outras causas, mas lá atrás tem que ter a causa primária, que é o Criador. Essa é a causa primária de todas as coisas, né? Então aqui o Kardec diz, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito e devem ter uma causa, né? Porque muitos cientistas dizem, não, tudo é causado pela matéria, não deve ter nada anterior. Eu acho interessante também que a ciência que quer explicar tudo como matéria, mas muitos dos fenômenos que acontecem, por exemplo, a vida, é por causa do nosso corpo espiritual, ou qualquer animal tem um princípio vital nele que permite que ele viva. Sem esse princípio vital, a matéria seria um amontoado de células sem vida nenhuma, né? Só que esse princípio espiritual, e o nosso perispírito, também é matéria, né? Então, a causa da vida no nosso mundo é essa matéria que está no mundo astral.
Mas o que comanda essa matéria astral? É a consciência, que é o próprio espírito, que também é criado por Deus. Tá bom? A gente vai ver mais adiante que existem duas coisas que Deus criou, que é o espírito e a matéria, que são duas coisas diferentes. E entenda-se por matéria, matéria física e a matéria astral também, que forma o nosso perispírito, o nosso duplo etérico, né? Isso é matéria. E tem o princípio inteligente, que é o espírito. Por isso que nós nunca vamos criar uma máquina que tenha consciência, porque a consciência não nasce da matéria. E até hoje, a ciência materialista tenta explicar a consciência como matéria. E até hoje não conseguiram. Nós temos uma inteligência artificial que a gente pode falar, e essa inteligência nos entende, embora precariamente, né? Mas ainda nos compreende. Isso se chama inteligência artificial, mas é uma inteligência não consciente. É, na verdade, uma coisa automática que não tem consciência nenhuma, né? E é muito interessante isso, a gente vê, por exemplo, em certos filmes que se diz assim, na história, a consciência do personagem passa para uma máquina. Que essa é a ideia de quem é materialista, achando que a consciência nossa pode ser transferida para uma máquina. Se ela fosse material, até que seria possível, mas como ela é a nossa consciência, a nossa essência é espiritual e é algo diferente da matéria, não tem como transferir para uma máquina, tá? Só fazendo essas pequenas digressões com vocês, tá bom? Então, pergunta 8. O que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação acidental ou imprevista da matéria, ou seja, ao acaso? Assim, tem pessoas que pensam assim, o Kardec está perguntando, que foi o acaso, por acaso, é que a matéria se uniu dessa forma para formar tudo que existe e formar a vida, né? Aí os espíritos dizem, que absurdo, que homem de bom senso pode conceber o acaso como um ser inteligente? E além de tudo, o que é o acaso? Nada. Aqui eles estão falando de umas coisas muito profundas. Jesus falou que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba. Significa que Deus está por trás de tudo. Então, o que nós chamamos de acaso não é, na verdade, acaso. É providência divina, tá? Então, tudo tem um motivo. E, às vezes, o motivo é nos testar. Mas tudo tem um motivo, né? Então, os espíritos dizem, ó, acaso, o que é o acaso? É nada. Acaso não existe, tá? Por trás de tudo existe o Criador, tá? Isso é muito interessante o que eles estão falando, porque existe uma coisa na ciência que se estuda que se chama princípio antrópico. Não se preocupe com o nome que eu vou explicar. Eles descobriram algumas propriedades da matéria que ela tem um ajuste fino. Mais ou menos, se vocês lembram, aqueles aparelhos de rádio que a gente sintonizava, né? Se tu passava da sintonia, não pega o programa. Se tu volta um pouco, também não pega. Ele tem que estar naquele ponto para a gente poder ouvir o programa. Isso se chama sintonia fina. E eles descobriram, então, são várias propriedades da matéria que, se fosse um pouquinho a mais, um pouquinho menos, não seria possível a existência, inclusive a existência da matéria. Um exemplo clássico desse princípio antrópico é o nosso planeta. É muito curioso. Ele está numa distância do Sol, o nosso planeta, que se ele estivesse um pouquinho mais distante, toda a água congelaria. Então nós precisamos de água líquida para a vida como nós a conhecemos
poder existir nesse planeta, né? Se ela estivesse um pouco mais próxima, ela aqueceria tanto que evaporaria toda a água, então nós não teríamos água líquida. Mais próxima, nós teríamos água em forma de vapor, e mais longe, água sólida em forma de gelo. Nenhuma das duas poderia permitir a vida tal a qual nós conhecemos. Então eles chamam isso de princípio antrópico, parece que tem uma força que colocou a Terra exatamente no lugar onde ela precisava estar. Outra coisa que está no lugar exato onde precisa estar é a nossa Lua. Ela mantém o equilíbrio do planeta. Se ela estivesse fora de posição, a Terra oscilaria demais e nós não teríamos as estações demarcadas como a gente tem, né? Então, esse é um exemplo, tem outros exemplos que a gente dá que, se a gente observar bem, existe por trás alguma coisa que manteve tudo funcionando, manter tudo ajeitado, né, como se diz, para que as coisas funcionem, tá? Então, não existe combinação acidental, por trás de tudo existe Deus. Então, comentário do Kardec. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações de objetivos determinados e, por isso mesmo, um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente não seria mais um acaso. O Kardec está dando aqui um argumento bem bom mesmo, porque assim, se o acaso tivesse essa capacidade de produzir a existência, que nada é simples nesse universo, então ele seria inteligente, então não poderia ser acaso, tá? Então, por todo o ângulo que a gente olha, a gente vê que por trás tem um Criador, tá? Ok, pessoal? Onde é que se vê na causa primária a manifestação de uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Então, a resposta. Tendes um provérbio que diz, pela obra reconhece seu autor. Pois bem, olhai a obra e procurai o autor. É o orgulho que causa a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima dele. É por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Realmente, nós somos muito frágeis. Basta um sopro para a gente sair desse mundo, né? E aqui eles estão dizendo, para reconhecer a inteligência de Deus, nós temos que estudar a sua obra. Por isso que eu gosto da ciência. A ciência é a que mais estuda a obra de Deus. Tanto é que o Albert Einstein dizia que pouca ciência mal feita afasta de Deus, mas muita ciência bem feita e aprofundada aproxima de Deus, né? Porque aquele que estuda a profundidade das coisas percebe como tudo é tão perfeitamente bem feito, como as leis são sábias, são justas, são perfeitas, as reações químicas, né? Por exemplo, o nosso corpo, essa maravilha biológica, executa bilhões de reações bioquímicas por minuto, né? No nosso corpo, e tudo funciona perfeitamente, porque se não funcionasse a vida não seria possível, né? O próprio átomo, aquela unidade que forma a matéria, ele é uma entidade tão pequena, mas que funciona com uma precisão absoluta, sendo que cada átomo da mesma matéria é um exatamente igual ao outro, né? E todas as leis interagem com uma perfeição absoluta também. Então, quando a gente olha, aprofunda, quando a gente vê a vida, né, qualquer serzinho, uma formiguinha que seja, que até hoje a humanidade não conseguiu fazer outra igual, a gente consegue imitar parcamente uma formiga, mas só ela é uma criaturinha que tem um funcionamento absolutamente maravilhoso quando a gente vai estudar,
né? Até a sabedoria da natureza. Eu estava esse dia olhando com a Isabel o João de Barro, né? Que em cima dos postes ele constrói aquele ninho, imaginando o trabalho que ele tem para levar para cima todo aquele material, aquele barro para produzir a casinha dele, né? E ninguém ensinou ele a produzir aquilo lá. Aquilo lá é o instinto. E onde está escrito o instinto? Nas leis de Deus, né? Então, quando a gente vê a obra, a gente vê quanto magnífico é o nosso Criador. Quando a gente vê uma máquina bem construída, a gente diz, nossa, como a pessoa que construiu essa máquina é talentosa, quanta inteligência e estudo foi aplicado, né? É pela obra que a gente conhece o Criador, tá? Julga-se, então aqui um comentário do Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência por suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Como nós nunca vamos poder criar o que Deus criou, o que está acima de nós é o Criador. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa, e quanto mais grandioso for o que ela realize, maior deve ser a causa primária. Essa inteligência superior que é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome que eu lhe queiram dar. Então, não importa o nome que nós chamamos de Deus, o Criador, o Arquiteto do Universo, e outros dão outros nomes, né? Mas é a causa primária de todas as coisas. Isso não resta dúvida. Agora, lembra que eu falei no começo que o Kardec ele fala de Deus, mas se esperaria que por ser uma religião se falasse muito mais de Deus. Mas ele fala somente o necessário que a gente pode compreender. A gente pode compreender que ele é a causa primária de todas as coisas. Isso é fácil de entender. É a primeira causa de tudo que existe, né? E aí ele pergunta para os espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, nós não temos como compreender. Falta-lhe para isso um sentido. Vocês lembram que ao encontro passado eu coloquei um vídeo do Enéas, no retrasado, acho que foi, se não me engano. E ele falou: não me pergunte o que é Deus, que eu não sei, mas eu sinto que ele está dentro de mim, né? Então, essa é uma maneira inteligente. Eu não tenho como compreender a Deus, mas posso sentir a presença dele na minha vida, se eu permitir, que eu chamo isso de fé, tá? Um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Algum dia você vai compreender? A resposta: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver mais próximo de Deus, então o verá e o compreenderá. Então aqui ele está dizendo por que nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus. Primeiro, porque nós estamos obscurecidos pela matéria. Segundo, as nossas imperfeições não permitem. Então, Jesus, que era um espírito já purificado, ele via a Deus, quer dizer, ele compreendia a Deus, tá? Agora, mas também, por que nós não temos que nos preocupar tanto com isso? Porque nós temos uma coisa mais importante para compreender agora, é as nossas imperfeições. Antes de compreender a Deus, primeiro eu tenho que compreender minhas imperfeições, lutar contra elas, tentar ser cada vez melhor, evoluir intelectualmente, evoluir nos sentimentos, me depurar, e depois eu vou naturalmente compreender a Deus. Porque tem gente que quer compreender a Deus e esquece de olhar para si, para o que tem que se modificar, o que tem que ser melhor, né? Nós temos que
procurar nos compreender, melhorar, como diz aqui. Se é a minha imperfeição que me impede de ver a Deus, primeiro eu tenho que procurar ser perfeito. Depois eu vou compreender a Deus. Tá bom? A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura da qual lhe atribui as imperfeições. Mas à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento compreende melhor o fundo das coisas, e ele faz uma ideia de Deus mais justa e mais conforme o seu entendimento, embora sempre incompleta. Olha que interessante isso aqui. Quanto mais atrasados nós estamos, mais nós confundimos o Criador com as coisas da natureza. Então lá os nossos primitivos achavam que o raio era a presença de Deus, né, que o terremoto, as tempestades, eles ligavam muito aquele sentimento intuitivo de Deus com as coisas da natureza. Depois eles foram se purificando. Aí veio o monoteísmo, a crença de um Deus único, porque a gente sabe que a humanidade ela também imaginava que não existisse só um único Deus, existiam vários deuses que inclusive entravam em conflito entre si, né? Depois a gente foi depurando, a gente foi tendo essa noção de um Deus único, que é uma noção mais coerente, né? E até um tempo atrás a gente antropomorfizava Deus, isto é, a gente já achava até que Deus tinha uma forma humana, né? Aquele velhinho de barbas brancas que era representado Deus. Hoje ninguém mais pensa nisso, né? A gente já tem uma noção de Deus como algo que eu não compreendo, mas não tem nada de forma humana, nada das vicissitudes humanas. A gente só tem aquele sentimento mais amadurecido, que é o Criador, né? Então vejam como a gente vai amadurecendo. E a gente tem que continuar amadurecendo para poder compreender realmente o que é o Criador, como a gente já falou antes, tá? Quando nós superarmos as nossas imperfeições. Pergunta 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de alguma de suas imperfeições? Podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Quer dizer, eu não posso conhecer a natureza íntima de Deus, mas posso conhecer algumas perfeições de seus atributos? E os Espíritos dizem sim, alguns atributos nós podemos conceber, não todos, mas alguns. E o homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Então, o homem do mundo que se satisfaz, se locupeta, que se satisfaz, né, com as coisas do mundo, ele vai ter dificuldade de compreender a Deus. É preciso se elevar acima das coisas do mundo para poder compreender melhor a Deus. Tá? E a gente pode prescindir pressentir essas características de Deus pelo pensamento. Tá? 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Então, veja, ele citou alguns atributos aqui, né? Eterno, infinito, imutável, né? Será que a gente tem uma ideia completa ou tem mais? Aí os Espíritos dizem, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Então, muitas vezes a gente acha que consegue abranger tudo, mas estamos longe de abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e que a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem condições de explicar. Então, ele diz assim que é preciso cada vez mais inteligência
para compreender a Deus. E o mais inteligente dos homens aqui na Terra ainda não seria suficiente para compreender a Deus. E nós temos outro problema que é a linguagem, tá, pessoal? Que nós, se vocês observarem bem, nós pensamos através da linguagem, tá? E nós não só nos comunicamos através da linguagem, a linguagem nos passa também a cultura e a forma de ver o mundo. Às vezes uma linguagem diferente nos faz ver o mundo de forma diferente. Então esse é outro empecilho para compreender a Deus, que é a própria linguagem, que não consegue... A nossa linguagem consegue expressar a nossa vida cotidiana, o que a gente está acostumado a ver e sentir. O que está acima, nós ainda não temos palavras, né? São coisas que existem e nós ainda não inventamos palavras para defini-las. A razão vos diz, de fato, que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos e que não fosse um grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Então, óbvio, intuitivamente, cada uma das características que Deus possui tem que ser infinita. Nenhuma delas, pode ser menos que infinita. Por estar acima de todas as coisas, ele não pode estar sujeito a qualquer instabilidade e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Eu creio muito no Espiritismo, porque eu sei que essas mensagens vêm de entidades espirituais muito elevadas. E o Kardec, que já era um espírito de luz também, né, muito próximo ao Cristo, ele fez uma filtragem das informações e ele trouxe o suprassumo do seu raciocínio. Ele está dizendo aqui que Deus é infinito em todas os seus atributos. O que acontece? Eu vi na internet algumas canalizações e alguns médiums trazendo espíritos dizendo que Deus evolui junto com o universo. Isso vai totalmente contra o que está escrito aqui. Porque se Deus tem que evoluir, então é porque ele não é perfeito em algum ponto, né? E aqui os espíritos que estão acima de nós e que compreendem a Deus dizem: Deus é infinito em tudo o que ele possui. Então ele não evolui, ele não precisa evoluir e não tem como evoluir porque ele é infinito em todos os seus atributos. Nós sim vamos evoluir. E a nossa evolução é infinita, porque se nós chegássemos à evolução de Deus, nós tornaríamos iguais a eles, o que é impossível. Mas nós sempre vamos evoluindo e nos aproximando cada vez mais do Criador, até o infinito afora, né? Então, significa que até Cristo está evoluindo. Embora a evolução dele seja tão absurdamente distante da nossa que nós não podemos compreender. Mas ele também está evoluindo. Agora, Deus não pode evoluir, tá? Oi, fala. Ah, sim. Uhum.
É isso aí, é verdade. Não, é bem colocado. Não, é bem colocado, Isabel. Reforço o que eu falei muito bem. Olha, é, é verdade, pessoal. Olha só, muitos querem compreender a Deus. Mas como a Isabel falou da leitura aí que ela leu, nós não conseguimos compreender Jesus. Como que é Jesus? A grandeza desse Espírito é inacessível para nós. E Deus criou Jesus, né? Então, veja como é complicado. Como é que é a vida, como é que é a existência de um Espírito de luz? Jesus era um Espírito puro. Eu creio que Maria, que foi citada aqui para Isabel, é um espírito já superior, né? Que existe, então vamos recapitular, os espíritos imperfeitos, espíritos primitivos, que nós já não somos mais. Nós somos os espíritos imperfeitos, por isso que a gente tem tantas dúvidas, tantos sofrimentos. Tem os espíritos bons, os espíritos sábios, e depois os espíritos superiores, e depois disso o espírito puro, que é Jesus. A Maria é um espírito puro, segundo o que nos relatam, e eu acredito nisso. E nós não temos nem como saber como é que é a evolução desses seres. E eles que são nossos irmãos, também criados por Deus. E como é que nós vamos, então, conceber a Deus? Deus a gente pode sentir pela fé, e muito bem, mas conceber, querer entender, tem uma passagem do Santo Agostinho, isso não é espírita, eu acho que até se fala muito, que Santo Agostinho estava querendo penetrar nesses mistérios insondáveis numa praia e encontrou uma criança que fez um buraco na praia e com um recipiente pegava a água do mar e tentava colocar no buraco, né? E o Santo Agostinho perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse, eu quero pegar a água de todo o oceano e colocar nesse buraquinho que eu fiz aqui. E o Santo Agostinho disse, mas isso é impossível? Isso é extremamente impossível, né? Aí o menino disse, também é impossível tu querer colocar Deus na tua cabeça, né? Então, não é que a gente não possa tentar compreender a Deus. Sim, alguns atributos a gente pode compreender, que ele é infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente inteligente, criou esse universo, tudo isso a gente pode compreender, né? Mas querer compreender tudo não é a hora ainda. Vamos primeiro evoluir e depois a gente vai compreender. É por isso que o Kardec não fala tanto de Deus no Espiritismo. Ele fala o que deve ser dito. Também dizer que não vai se dizer nada não se deve, mas ele fala o que deve ser dito, né? E o resto vamos deixar para o momento que a gente tiver mais evoluído para compreender, tá? Deus. Tá, então, Deus, na segunda leitura que eu faço aqui, ele não evolui, né? Eu respeito muito o que os espíritos trazem através dos médiums, que é publicado no YouTube, tem todo o meu respeito, trazem informações muito boas que a gente pode acompanhar, mas a gente tem que ter o crivo da razão. E sempre ter em mente o que o Kardec nos ensinou. Os espíritos não sabem tudo, tá? Principalmente os espíritos que estão, às vezes, um degrauzinho acima de nós, tá? Então, vamos sempre usar o crivo da razão. Eu fico com Kardec. Deus é infinito em tudo e não tem que evoluir, tá bom? Então, vamos ver os atributos aqui de Deus, que Kardec fez uma espécie de resumo. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, ele é eterno. Ele não teve começo e nem fim. Nós já não somos eternos, nós somos imortais, que é diferente. Nós não teremos fim, Deus nos criou
para a imortalidade, mas a gente teve um começo, teve um momento que Deus nos criou, tá? Ele é imutável, e se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade, né? Então, assim, ele é imutável, né? O que é, nós vivemos no mundo da impermanência, que a gente chama, que as leis vão se modificando. Mas se ele fosse mutável, ele não poderia fazer o universo não teria nenhuma estabilidade, porque o que ele teria criado, ele teria que acertar depois, né? Então, isso quem faz é quem está evoluindo, né? Nós que fazemos as coisas e vamos aperfeiçoando. Por exemplo, tudo que nós fazemos, a gente começa fazendo um bolo, depois a gente queima, depois a gente fazendo um pouco melhor, depois melhor ainda, e depois a gente vai aperfeiçoando e colocando outras coisas. Isso nós fazemos assim porque nós não somos perfeitos, né? Então nós vamos aperfeiçoando as coisas que nós fazemos. Se Deus não fosse imutável, ele teria que aperfeiçoar as coisas que ele faz. Então Deus é imutável, tá? Porque ele é imutável porque é perfeito. É imaterial, ou seja, sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Do outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Tá? Ele é imaterial, quer dizer, ele está fora da matéria. Né? Mas, como eu falei mais adiante, os espíritos explicam que existe Deus que criou o espírito, que é o ser inteligente, e a matéria. E a matéria é o laço que prende o espírito. Ele é único, um único Deus. Porque se houvesse vários deuses, não haveria unidade de desígnios, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então tem que ser um, porque se tivesse dois, um teria que mandar mais que o outro, né? Então não poderia ser Deus, tem que ser único. É todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais ou tão poderosa quanto ele. Ele não teria feito todas as coisas e as que não tivesse feito seriam obras de outro Deus, né? Então, se Deus não é todo poderoso, então teria que ter outro que criasse alguma coisa que ele não criou, então não seria Deus, né? Isso que é um raciocínio muito profundo que o Kardec está fazendo, porque a questão da Igreja Católica que fala do demônio, né? Que ele tem um poder até superior a Deus, porque consegue nos conduzir ao mal sem remédio muitas vezes, né? Então, Deus tem que ser todo poderoso e tudo que está abaixo dele está subordinado ao poder de Deus. Então, eu sempre digo, quando a gente vê que o mundo às vezes está em guerra, tem problemas sérios, existe um Deus acima de tudo. E Deus é o Todo-Poderoso. Quando Ele quiser que esse mundo mude, a má vontade dos homens não resolve nada, não consegue afetar em nada. Ele vai mudar, porque Deus é que comanda. Tá? E a vontade de Deus é sempre boa, sempre para o bem, sempre para a liberdade, sempre para a nossa verdadeira felicidade. E é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite duvidar de sua justiça nem de sua bondade, né? Então a gente vê realmente a bondade de Deus em tudo, né? Se a gente começar a observar, a gente vê como o universo ele funciona sempre para favorecer o bem. O bem sempre vai vencer. Por mais que a gente ache que o mal vence, ele é momentâneo. O bem sempre vai vencer. E a gente percebe que Deus é soberanamente justo e bom, porque sempre vai enviar aqueles irmãos que estão mais avançados para nos levar adiante, como Jesus, como os enviados, né? Como os espíritos elevados. Então ali a gente percebe
que Deus é justo e bom, porque sempre vai criar condições para que o espírito possa se erguer, possa superar suas imperfeições, né? E, e, e aí que tem outra coisa interessante. Segundo a Igreja Católica, existiria o inferno, né? Que eu não acredito que hoje se acredite tanto nisso. E isso vai contra um Deus soberanamente justo e bom. Justo sempre ele é, né? Porque ninguém é premiado ou castigado. Sempre nós temos condições de poder pagar nossas dívidas e depois sermos felizes, né? E por isso que Deus se revela nessa bondade. E agora, a gente precisa do Espiritismo para entender isso, porque se não fosse pelo Espiritismo ou pela reencarnação, é difícil entender como Deus seria justo e bom, né? Agora, pela reencarnação, a gente entende que o que nos acontece nessa vida foi construído nas vidas anteriores, né? E se nós queremos uma vida melhor no futuro, vamos começar a construir nessa, corrigindo nossas imperfeições. E outra coisa, quantos de nós não conseguiram realizar seus sonhos? E sabendo que existem outras vidas, que a vida continua, lá nós podemos realizar nossos sonhos, né? Então, nisso a gente vê a justiça, a justiça e a bondade infinita de Deus, tá? Então, a gente falou aqui dos atributos de Deus, né? Então, agora, a gente vai falar um pouco do panteísmo, que é uma forma de ver Deus, que assim, que Deus não é uma coisa separada do universo, mas ele é parte imanente de tudo que existe, tá? Que nós seríamos parte de Deus. Então, o Kardec perguntou para os espíritos e eles deram as suas orientações. Vamos ver, então. 14. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Então os espíritos respondem, se assim fosse, Deus não existiria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Se Deus é o tudo que existe, então ele também é um efeito de tudo que existe, então ele não pode ser Deus. Olha que raciocínio, né? É um raciocínio simples e que derruba tudo. Tá? Então, o comentário do Kardec. Deus existe, não podeis duvidar disso. É o essencial. Crede em mim, não deveis ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podeis sair. Isso não vos tornaria melhores e talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e na realidade não saberíeis nada. O Espírito está dizendo que não, Deus é externa à criação, né? Como a gente falou, Deus, os espíritos e a matéria, é isso que existe. E os espíritos e a matéria são criados por Deus. Nós não compreendemos a natureza de Deus, não compreendemos os desígnios de Deus, porque nos falta alguma coisa. E ele diz assim, não adianta tu querer te aprofundar. E está certo, porque nós temos outras coisas mais importantes para nos aprofundar. Por exemplo, eu não tenho que compreender a minha esposa, compreender meus filhos, meus amigos, compreender o mundo que me envolve, compreender minhas imperfeições. Isso sim é importante. Compreender o que acontece no mundo espiritual, por que eu estou nessa vida, por que eu estou aqui encarnado, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito da vida. Essa é a grande compreensão que eu tenho que fazer. Lá na frente eu vou compreender a Deus. Não é que a gente não possa pensar sobre Deus. Podemos, o Kardec trouxe aqui, mas ele não ficou um livro inteiro falando sobre Deus de conversas inúteis, né? Porque ele sabe que faltam algumas
faculdades para compreender a Deus. Deixai de lado todos esses sistemas. Deixai de lado todos esses sistemas. Tende muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos, como eu falei, né? Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável, né? Em vez de querer se aprofundar demais no que a gente não tem condições, vamos nos aprofundar em nós mesmos, em nossas perfeições. 15. O que pensar da opinião de que todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade? Ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? Essa é a doutrina panteísta, né? Que tudo é parte da divindade. Aí diz assim, que é o homem que, não podendo se fazer Deus, quer pelo menos ser uma parte dele. Então os espíritos são claros, nós não somos uma parte de Deus, nós fomos criados por Deus. Tá? 16. Aqueles que acreditam nessa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em nenhuma parte, Deus está, portanto, em toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Aí diz assim, que Deus, estando em toda parte, ele faria parte integrante de tudo, né? E ele diz assim, a razão, refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo disso. Então vamos ver o que o Kardec diz. Então o Espírito diz, vamos refletir maduramente, né? E não vos será difícil reconhecer qual é o absurdo disso que ele está dizendo, que é dessa pergunta, né? Que Deus estaria em toda parte, faria parte da natureza e tal, né? Que não seria uma entidade que criou tudo, mas parte de tudo. E aí o Kardec faz então esse raciocínio. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que embora dotado de uma inteligência suprema, seria em tamanho grande o que nós somos em tamanho pequeno. Então, todas as imperfeições que tem aqui, ele teria em tamanho grande. Uma vez que a matéria se transforma sem parar, se assim for, Deus não teria nenhuma estabilidade. Se Deus faz parte do universo e o universo é instável, então Deus é instável também. É por isso que o Espírito disse, use a razão, e tu vai ver como é que é o absurdo. E estaria sujeito a todas as mudanças e variações, a todas as necessidades da humanidade. Ele faltaria um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Olha, se Deus faz parte do mundo e não é aquele que criou o universo, o que acontece? Ele faz parte do mal também? Então Deus não é soberanamente justo e bom. Existe um pouco de mal nele, porque como ele faria parte do universo, né? Tá? Não se pode imaginar que são as mesmas propriedades da matéria e a essência de Deus, sem o rebaixar na nossa concepção. Todas as sutilezas do sofisma, né, não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Sofisma, pessoal, são raciocínios falsos, tá? Isso quer dizer, mais ou menos, né, a palavra sofisma. Então, toda a sutileza do sofisma não vão conseguir resolver o problema da natureza íntima de Deus. Se Deus faz parte da natureza como existência dele, então ele é imperfeito, ele tem imperfeições, tá? Por isso que ele não faz parte, ele é o criador da natureza, mas não é a natureza. Não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que não pode deixar de ser. E a teoria do panteísmo está em contradição com suas propriedades mais essenciais.
Ela confunde o Criador com a criatura, exatamente como se afirmasse categoricamente que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecanismo, do mecânico que a concebeu. Olha que raciocínio fantástico. Dizer que Deus faz parte do universo como o universo é parte de Deus e não criatura, não criado por Deus, é dizer que o mecanismo é parte do mecânico. Né? O mecânico é um ser que criou o mecanismo, ele não faz parte do mecanismo. Né? É a mesma coisa Deus. Então, entender o raciocínio ele é muito simples. Por isso que o Espírito disse, raciocínio, usa a razão. Se Deus faz parte do universo, então ele tem que ser imperfeito, porque o universo todo é imperfeito. Inclusive existe o mal, então Deus teria pontos de mal nele. Né? Imagina alguém praticando lá na guerra, por exemplo, que as pessoas estão se matando. Se Deus fosse parte disso, ele faria parte dessas atrocidades? Não tem lógica. Deus tem que ser externo a tudo isso. Ele é o Criador. Criou os espíritos e a matéria. E nós, espíritos, criamos todas as situações e a matéria é imperfeita justamente para permitir que o espírito evolua. Tá? Ok? Oi, sim. É verdade, Maria, desculpa, é que não está funcionando, mas semana que vem eu ajeito. Aham. Sim, vamos lá. Sim, eu acho que no seguinte, isso, uhum, mas é assim, Maria, é o que nós temos que entender, eu acho correto isso que falam, tá? No sentido que Deus é o supremo poder e controla tudo. Mas não é que Deus, que isso faz parte da natureza de Deus, tá me entendendo, Maria? Digamos assim, Deus poderia existir sem nada desse universo, tá me entendendo? Porque se Deus não precisa desse universo para existir. O panteísmo diz assim que Deus precisa do universo para existir. Tá me entendendo? Porque essa é a diferença. Agora, esse pensamento, Maria, na minha opinião, está correta, tá? Porque Jesus falou, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus o saiba. Não é que Deus não está sob... Deus está no controle de tudo. E tanto é que não existe acaso. Ele permite o mal para o nosso aprendizado, mas ele está no controle de tudo. Né? Isso sim, ele não está fora, está no controle. Mas não quer dizer que o universo faz parte dele, porque existe essa filosofia. Né? Que como se o universo fosse o corpo de Deus, compreendeu? Se isso fosse verdade, então Deus não seria perfeito. Esse que é o raciocínio. Agora, isso. E, e, isso. Eu entendo assim, tem Maria muito bem colocado. Olha só, isso está na Bíblia, só que tem que compreender uma coisa, está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está no plural, tá? Significa que tem algo mais ali. Porque o que, que acontece? Os engenheiros siderais ajudaram a criar o corpo humano, né? Por isso que eles façamos. Eles estão à ordem de Deus, mas não é Deus diretamente que cria, tá me entendendo? Existem espíritos abaixo de Deus que são os responsáveis para criar o nosso corpo físico, tá? Por isso que fala isso. Agora, nós também temos uma semelhança com Deus. Se Deus é infinito em amor, Maria, nós também amamos, dentro da nossa pequenez, na verdade. Nós também sentimos amor. O amor de Deus é infinito, mas nosso amor bem pequenininho, mas a gente tem. Então a gente pode dizer que a gente tem uma certa semelhança com Deus em alguns pontos. É isso que eu entendo, compreende? Tá? Tá, beleza, Maria. Muito obrigado por perguntar, tá? Então, é que essa doutrina do panteísmo, talvez na época do Kardec tinha bastante. Eu ouço muitas pessoas falarem.
Tem gente que diz assim que o universo é a encarnação de Deus, né? Não fecha com o que o Espiritismo explica. Deus sendo perfeito, ele não precisa de encarnação nenhuma, ele já é perfeito, tá? Ele criou o universo, criou as leis e colocou nós nesse universo para a gente ir evoluindo. Somos os seres inteligentes, né? Mas Deus está presente em cada átomo do universo. Sim, Iria. Isso. Explicar a lei. Isso aí. Muito bem. É, isso. Eu diria mais, Iria. Tu nota que... por que não explicaram a lei lá na época de Moisés? Por que só agora estão explicando a lei? Tem ideia por quê? Por que não explicou a lei na época de Moisés? Muito bem. Então, isso. Nós, quando vivíamos na época do Moisés, não tínhamos condição de compreender. A única coisa que a gente podia compreender é a ideia de um Deus único, assim, né? Isso, isso aí. Tanto é que o próprio Moisés se comportou diferente do que dizia o próprio Dez Mandamentos, né? Que o Dez Mandamentos diz não matarás e ele sabe que ele matou aqueles que adoravam o bezerro de ouro. Nós não o criticamos porque era difícil manter aquele povo sob as rédeas, né? Mas eles trouxeram a ideia do Deus único. Depois Jesus então trouxe, exemplificou o amor, e agora que nós estamos mais maduros, mais racionais, nós chegamos no momento de compreender. Então, por isso que o Kardec veio nos explicar, né? Então, a gente vê essas explicações todas que o Kardec está dando, e se a gente lê só por cima, a gente não se dá conta da profundidade do raciocínio do Kardec, né? Certo? Eu, quando penso em Deus, pessoal, eu não penso só no nosso planeta, tá? Eu penso no universo todo. Imaginem, gente, pessoal, quantas civilizações que tem nesse universo, e nós somos das mais atrasadas ainda, e tudo isso Deus criou, né? Então, como isso deve ser maravilhoso, o dia que a gente puder, e vai acontecer para todos nós, algum dia, nós vamos poder viajar e conhecer essas civilizações, e quanto mais avançada a civilização, mais a crença, a convicção em Deus é maior. Eu estudei ufologia por um tempo e era curioso como os extraterrestres falavam em Deus. A tecnologia deles muito mais avançada que nós, que chega a ser incompreensível para nós, e eles falavam de Deus, né, de outras formas, mas falavam de Deus. É claro que a compreensão de Deus deles é maior do que a nossa, mas falavam de Deus, tá bom? Então, deixando bem claro, o panteísmo, essa história de que Deus ele faz parte do universo como se o universo fizesse parte de Deus, não combina com a visão do Espiritismo. Mas Deus está presente em cada átomo desse universo, tá? Então, é isso que a gente deve compreender. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela contribuição de vocês, que aí torna o assunto um pouco menos maçante, tá, pessoal? A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a do pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. O quadro é o universo e o pintor é Deus. Deus não faz parte do quadro. Agora, Deus está ali admirando, controlando, vendo o quadro, como o pintor, né?
o pintor não faz parte do quadro, mas cuida dele, limpa ele, o observa, mas não faz parte, tá? Então essa ideia panteísta não condiz, inclusive, com a imagem de um Deus perfeito que a gente imagina, tá bom? Se a gente observar bem esses raciocínios do Kardec, não tem como fugir deles, tá? Eles são raciocínios matemáticos, tá bom, pessoal? Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a semana que vem, para não começar o assunto e deixar pela metade, tá?